Tesouro IPCA ou pré-fixado? Qual rende mais? Olha, o Tesouro Direto está oferecendo hoje uma das melhores taxas dos últimos anos. O Tesouro IPCA segue níveis recordes, com percentuais lá em cima. Está batendo 7,8% ao ano acima da inflação e dos vencimentos mais longos chega até 7,40%, assim como o pré-fixado, que está em quase 14% ao ano. Isso vem atraindo investidores, não à toa, mais uma vez, o Tesouro Direto bateu recorde de vendas. E aí surgem dúvidas: IPCA mais ou pré-fixado? Qual faz mais sentido? Qual é melhor? Qual investir agora? Bom, chamei meu sócio, Felipe Almeida, para te ajudar a responder essas dúvidas e te dar uma verdadeira aula. Então presta muita atenção no que ele vai falar, deixa o dedo no like. Se você não é inscrito, tô de olho, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Boa, vamos lá e vamos direto ao ponto. Se a gente abrir juntos aqui o site do Tesouro Direto, que para mostrar os títulos a serem investidos, ele atualizou recentemente, a gente vai encontrar todos os disponíveis, inclusive iniciando aqui com o Tesouro Selic, que são os títulos pós-fixados. Sempre que a Selic sobe, esse cara aqui paga mais, quando a Selic cai, ele paga menos imediatamente. Aí logo abaixo a gente encontra os títulos pré-fixados, que nesse momento ali estão com taxas aproximadas em 13%, 14%, como em alguns casos. E daqui para baixo você encontra todos os títulos Tesouro IPCA+, tanto com juros semestrais, quanto os sem juros também. Sendo que o mais curto aqui, o Tesouro 2029, está pagando IPCA mais 7,8 nesse momento. Só que como a gente está aqui para comparar o IPCA mais com o pré-fixado, vamos focar nesses dois. E começando pelo pré-fixado, esse aqui que já tem uma vantagem meio que inicial, que pelo menos é a da clareza. Você sabe exatamente quanto o seu dinheiro vai render naquele período com esse título. Então imaginando que alguém investe hoje e segura o título até 2028, que é o vencimento desse aqui, você vai receber exatamente 13,34% ao ano. Aí fica até mais fácil fazer conta. Vamos colocar o 13,34 aqui na forma de porcentagem e aí vamos elevar isso aqui a 2,5, que é mais ou menos o tempo que o título tem até o vencimento, 2 anos e meio. Já que esse cara aqui, ele vai até janeiro de 2028. Tô fazendo uma aproximação. O que a gente descobre é que daqui para lá o seu título renderia cerca de 36% sem descontar imposto de renda. Ou seja, a cada R$1.000 que você investiu aqui, seriam 360 que seriam de volta para você. Para uma pessoa que investiu R$300 mil, por exemplo, a gente veria uma rentabilidade lá no fim de 410.278 de forma bruta no final. É direto, é transparente, você sabe exatamente. Agora no IPCA+, é diferente. Vamos pegar esse exemplo aqui do Tesouro IPCA 2029 com IPCA mais 784. E aí vamos imaginar que a inflação daqui para lá vai ficar mais ou menos na casa de 5%. Que se a gente olha a média anual do Brasil recentemente, de 12 meses para cá, a gente vê taxas girando em torno disso. Já foi 4,8, já foi 5,5, agora está em 5,2 no dado mais recente. Então aqui a gente está falando que esse título renderia mais ou menos 12,8% ao ano. E aí nesse cenário específico, veja bem, o pré-fixado teria rendido mais do que o IPCA+. E é aqui que entra o pulo do gato. Essa comparação ela é válida, mas ela é simplista demais. Existe um erro muito grande de fazer a comparação somente desse jeito. E aí você pode se perguntar: tá, Felipe, mas como é que eu faço então para saber quem é melhor em termos de rentabilidade entre os dois? E é isso que eu quero te mostrar a partir daqui. E para ter essa resposta com clareza, com assertividade, a gente precisa se aprofundar em dois outros pontos aqui. O primeiro deles é o retorno real desses títulos e o segundo deles são os cenários econômicos possíveis para cada um dos títulos. Isso vai influenciar diretamente na rentabilidade de cada um. Para ficar ainda mais claro, eu vou abrir aqui a ferramenta de cálculo de rentabilidade da renda fixa que a gente desenvolveu no Clube do Valor para a gente analisar alguns cenários. Primeiro vamos começar pelo Tesouro pré-fixado, como a gente vinha falando. Vamos pegar uma taxa aproximada de 13,8% ao ano, que é algo mediano entre o que o título mais curto e o mais longo estão pagando. E aí vamos fazer um cenário de investir nessa taxa por 4 anos seguidos, o que faria com que no vencimento você, como investidor, precise pagar um imposto de renda de 15% sobre o lucro. Feito isso, a gente precisa dar um número aqui para a inflação projetada nesse período. Para isso, vamos pegar um valor de 5,5%, que é algo próximo do que a gente tem vivido nesse ano de 2025. Ora, nesse cenário, a calculadora já me mostra aqui que a minha rentabilidade ao ano real, ou seja, acima da inflação, vai ser de mais ou menos 6,2%, já depois de descontar o imposto de renda. Então veja, eu estou saindo de 13,8%, que é o que eu enxergo na plataforma, para realmente ganhar 6,2%. Agora vamos imaginar um cenário onde a inflação ficou um pouco mais controlada, em cerca de 4,5%. O teu retorno real ele já vai para casa de 7,2%. Perceba como a inflação ela tem uma influência direta na rentabilidade dos teus investimentos e no teu crescimento patrimonial. Porque afinal de contas a gente está falando isso aqui para 4 anos, mas quando você coloca para o longo prazo, para 10, 15, 20 anos, qualquer 1% de taxa real a mais que você tem na sua carteira faz uma diferença gigantesca no teu patrimônio. Então aqui a gente já tem uma compreensão diferente. Por mais que eu saiba exatamente quanto eu vou ter de rentabilidade
rentabilidade no pré-fixado, ainda assim a minha rentabilidade que vai realmente vir para o meu bolso ainda depende de um fator que eu não consigo controlar, que é a inflação do período. E é justamente por isso que existe o título atrelado à inflação, para você ter um pouco mais de controle sobre isso. Vamos pegar aqui também o exemplo do Tesouro 2029, IPCA mais 7,84, colocar aqui 7,84, com uma inflação projetada inicialmente de 5,5, que é o que a gente fez no primeiro exemplo. A alíquota de imposto de renda vai ser de 15% e vão ser mais ou menos 4 anos investidos para a gente ser justo. Aqui a gente chega num retorno real de 6,17%. Perceba que isso aqui é basicamente o mesmo retorno que o pré-fixado teve nas condições de inflação de 5,5. Agora vamos pensar em outro patamar de inflação em cerca de 4,5 e aqui a gente percebe a grande diferença. Diferente do pré-fixado, a rentabilidade real do Tesouro IPCA+, nesse cenário, ela caiu. Ou seja, por estar atrelado à inflação, esse título tende a render menos se a inflação cai. Enquanto o outro tinha passado para 7,2 de rentabilidade real, a gente aqui agora passou para praticamente 1 ponto percentual a menos. Ah, Felipe, então o pré-fixado faz mais sentido, já que a inflação no Brasil está mais controlada. E é aqui que a gente começa a entrar no segundo cenário para realmente entender a comparação entre esses dois títulos. Os possíveis cenários econômicos daqui para frente. Porque afinal de contas, na hora de montar um portfólio de investimentos, a melhor coisa que você faz é pensar em todos os cenários de riscos possíveis. E um desses riscos possíveis é a inflação do nosso país subir ao invés de cair. Vamos imaginar um cenário aqui mais extremo, onde a inflação passou, na verdade, para casa de 15% ao ano. O que a gente veria de retorno real do título do Tesouro IPCA+, seria ainda menos do que quando a inflação estava em 4,5% ao ano. E isso é interessantíssimo da gente observar. Quando a inflação sobe, por mais que o seu título seja atrelado à inflação, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro total que você vai ter. Ou seja, enquanto a inflação em 5%, você recebe mais ou menos 12% de rentabilidade nesse título, o teu imposto de renda é 1%. Agora, quando a inflação vai para 15% e você passa a receber mais ou menos 22%, 23% nesse mesmo título, a quantidade de imposto de renda que você paga já é outra, já é mais alta. E é por isso que o teu retorno real ele é espremido nesse cenário. Agora, é óbvio que um caso pior ainda é para quem investe no tesouro pré-fixado, em um momento onde a inflação, na verdade, foi para 15%. Nesse cenário, quem investe no título pré-fixado, na verdade, está perdendo dinheiro. Você teria uma rentabilidade negativa real de menos 2,5%. O que é que a gente começa a entender aqui? Todas as vezes, o Tesouro Direto ele vai disponibilizar títulos que, no momento atual, eles tendem a estar muito próximos de rentabilidade um do outro. Agora, a depender do cenário para o futuro, cada um vai ter uma performance diferente entre si. Um serve para um momento da economia, o outro serve para outro. Inclusive, se você quer fazer as suas próprias contas e simulações aqui de qualquer título de renda fixa, você pode ter acesso gratuito a essa ferramenta que a gente está usando no vídeo. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo ou num card aqui em cima também. Beleza, então dito isso, a gente já começa a entender que melhor rentabilidade depende do cenário econômico para cada um. E é nesse ponto que existe um terceiro aspecto que a gente ainda não falou aqui. Ao entrar no site do Tesouro Direto, a gente começa a observar que os títulos dos tesouros pré-fixados, normalmente, eles têm vencimento mais curto. Um é para 2028, daqui a 2 anos e meio, mais ou menos. O outro é para 2032. Sendo que quando a gente vai para o IPCA+, a gente consegue enxergar títulos com vencimento de 2040, 2050, muito mais longos do que os pré-fixados. Ou seja, para carteiras que vão montar um portfólio de longuíssimo prazo com esses títulos aqui, o Tesouro IPCA+ é a tua única opção, não tem muito o que fazer. Inclusive, para quem realmente tem mais tempo até a tua fase de viver de renda, títulos mais longos são interessantes, uma vez que você não paga imposto de renda nesse meio tempo e você vai acumulando mais capital e os juros sobre juros são mais fortes ao longo das décadas. É justamente por isso que quando a gente pega um índice geral da renda fixa, como o IRFM, por exemplo, que é basicamente uma cesta de títulos pré-fixados do Tesouro Direto, o que a gente vai ver é que no período dos últimos 21 anos, esse título aqui teve uma rentabilidade real de mais ou menos 5,9%, depois de inflação, depois de imposto de renda. Enquanto isso, quando a gente olha para uma cesta de títulos do Tesouro IPCA+, com mais de 5 anos de vencimento, ou seja, mais longos, o que a gente enxerga é uma rentabilidade real que foi maior, de 6,75%, depois de imposto de renda, depois de inflação. Então aqui a gente já chega numa conclusão interessante. Quem segura por mais tempo um título de vencimento mais longo, naturalmente, tende a ter uma rentabilidade mais alta. Mas isso não é tudo. Não é só chegar e comprar os vencimentos mais longos, colocar na carteira e esquecer. Como é então que você decide o melhor investimento para a tua carteira em todos os momentos? E foi ao fazer essa pergunta que a gente decidiu montar uma carteira de renda fixa que funciona bem em qualquer cenário econômico do Brasil e do mundo. Uma composição de proporções como essa que está na tela para você, que mistura todos os tipos de renda fixa, a pós-fixada, a pré e a inflação. Isso aqui quer dizer que se a gente tiver um cenário econômico
pouco mais difícil no Brasil nos próximos anos, por exemplo, e a Selic subir ainda mais, bater 20, 25, 30% ao ano, ora, a parcela de pós-fixado de uma carteira de renda fixa como essa vai começar a pagar muito mais. Paralelo a isso, se a inflação continuar subindo no nosso país, bater 10, 15% ao ano, a parcela de IPCA mais da carteira vai te rentabilizar muito mais. Agora, a gente não pode esquecer que o cenário inverso também pode acontecer. Caso o Brasil melhore, a economia comece a rampar daqui para frente, a taxa Selic começar a cair e a inflação também, ora, o teu pré-fixado vai estar travado com a rentabilidade muito mais alta daqui para os próximos anos. E é por isso que uma carteira bem diversificada como essa, ela funciona em qualquer cenário. Ah, Felipe, mas eu gosto de investir tanto em renda variável quanto em renda fixa. Como é que eu aplico isso no meu caso? Você vai pegar esse mesmo desenho de carteira de renda fixa e vai aplicar somente na tua parcela de renda fixa. E é por isso que depois de analisar tudo isso, a gente começa a entender que o Tesouro IPCA+ te protege e vai render mais quando a inflação estiver mais alta, enquanto que o Tesouro pré-fixado vai render muito mais quando a Selic e a inflação cair. Tudo depende do cenário econômico que vai vir daqui pra frente. E é por isso que o ideal é que a tua carteira sempre se proteja de qualquer coisa que possa acontecer. E aí, depois de conversar tudo isso com vocês, eu te pergunto, ficou claro essa ideia? Agora você entende quem é que rende mais, se é o Tesouro IPCA+ ou o pré-fixado? Me conta aqui embaixo o que é que você está comprando pesado pra tua carteira. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse e eu vou te esperar no próximo conteúdo.